esteja sobre ele, Senhor, para que através dele, Senhor, o Senhor possa fazer toda a diferença em nossa vida, Senhor. O Senhor possa agir poderosamente através dele, Senhor, para que nós sejamos transformados, Senhor, para que nós saiamos daqui novas criaturas, novas pessoas, Senhor, renovadas, com uma nova mentalidade. O Senhor diz que nós não pensamos como o pensamento dele, Senhor, mas nós queremos, Senhor, sim, pensar e viver segundo a vontade de Deus, Senhor. Por isso vem Espírito Santo de Deus, vem sobre o Anderson nesse momento, Senhor. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela passe à frente desse momento, ela que soube ouvir, guardar e viver a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está contente nesta noite, diga aleluia. Amém, meus queridos e minhas queridas. Nós estamos vindo de uma bateria de missão, graças a Deus. Estivemos pregando uma semana no Paraná, foi uma bênção. Pregamos por Curitiba, Ponta Grossa, vimos a graça do Senhor acontecer. Chegamos agora há pouco da Bahia, em Vitória da Conquista. Pregamos um encontro de final de semana na Canção Nova, em outros lugares, e aqui pregando todos os dias. A gente já chega da missão, prega segunda, terça hoje. Amanhã eu estou indo para Itapetininga, sexta-feira Minas Gerais. Aí prega lá, volta para cá, já vai para Mato Grosso. Então quer dizer, graças a Deus, o Senhor tem nos levado a tantos lugares para pregar o Evangelho. Eu tenho visto a graça de Deus acontecer. Espero que isso ocorra no nosso meio, amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado: hoje a graça de Deus vai te abraçar. Gostaria de saudar os nossos irmãos que estão aí do outro lado pela internet. Uma boa e santa noite para você, para sua família, para você que assiste do computador, junto com alguém que está do seu lado. E aquele meu pedido católico de sempre, né? Quem compartilha, evangeliza. Coloca aí no seu Facebook, que vai ter uma pregação que vai mudar a vida desse seu amigo que assistir. E peço para as pessoas compartilharem para a maior glória de Deus, amém? Quem trouxe a palavra, abra comigo no Evangelho de São João, no capítulo 3 e no versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Na Bíblia da Ave Maria é página 1387. Vamos cessar a oração do anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, amém. Quem achou, diga eu. Eu posso pedir para você se levantar brevemente para a leitura do Evangelho? João 3,16, na Bíblia da Ave Maria, página 1387. Posso ler com vocês? E assim diz o texto: com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo os teus, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tome um assento, por gentileza.
Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo João, aquele que teve a alegria de colocar o ouvido no coração de Jesus, e aquele que foi chamado do predileto por Jesus, e ele mesmo narrou isso no Evangelho, traz para nós uma passagem importante da Sagrada Escritura, se não uma das mais, e para nós compreendermos o mistério da nossa salvação. Deus amou o mundo, quem? O Pai. E o que Ele fez para salvar este mundo e eu e você que nele estamos? Enviou Jesus para morrer na cruz e nos livrar do pecado com o seu sangue precioso. O homem pecou no jardim do Éden, violou a aliança com Deus, desobedeceu o seu Senhor e recebeu a paga devida do seu pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Com o pecado o homem perde o paraíso, e Santo Tomás de Aquino diz que todos os homens do Antigo Testamento, quando morriam, eram condenados ao inferno, porque não tinham um justificador para nos abrir as portas do paraíso. E o amor de Deus é tão grande, que Santo Tomás de Aquino chega a dizer que Deus nos ama como se nós fôssemos o Deus dele, e para não ficar sem nós, haveria um preço de pagar pelo resgate da nossa alma, já que o preço da desgraça foi o pecado cometido. Uma pessoa impecável, um Deus impecável haveria de salvar-nos dos nossos pecados. Só que o salmista Davi diz no Salmo 50, quando ele peca: eis que nasci na culpa e a minha mãe concebeu-me no pecado. E Deus tem uma ideia genial, cheia de amor: enviar Ele mesmo o seu Filho único, aquele que não tem pecado, para salvar a humanidade. O livro de João capítulo 1, versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus veio para efetuar a salvação, se encarnou no seio da bem-aventurada Virgem Maria, reuniu os seus discípulos, deu os seus santos ensinamentos, deixa a sua igreja como sacramento universal da salvação, para que a igreja continue levando a obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, e culmina a sua vida morrendo por nós. Aonde que o Cristo morre? No leio da cruz. Santo Afonso Maria de Ligório diz: Deus não precisava ter morrido numa cruz, Cristo não precisava ter aquele ato heróico de sacrifício. Mas por que Ele fez aquilo? Para mostrar a mim e a você o seu amor. Também vai dizer Santo Afonso, no livro da encarnação de Jesus Cristo, que tudo que Deus faz é para ter o amor do homem voltado para si. Ele chega a dizer que Jesus Cristo também não precisava ter se encarnado como uma criancinha. Mas por que Ele fez isso? Porque Ele sabe que por mais que uma pessoa seja dura, tirana, pecadora, não tem como olhar para uma criancinha e não se encantar com uma criancinha, brincar com uma criancinha, sorrir para uma criancinha. Então Jesus se encarna para ter os sorrisos dos homens para Ele, e morre na cruz para conquistar os homens para o seu coração. Por isso que Ele diz em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida para os seus amigos. E dando a vida, Ele puxa os homens para perto do seu coração, atrai os homens pela força da cruz, porque Ele disse: quando eu for levantado, atrairei todos os homens a mim. É quando Cristo é levantado na cruz que Ele mostra ao mundo o seu amor, a sua paixão, e o que Ele fez por cada filho amado seu, que assim Ele conquista o coração do homem. Só que antes dele morrer na cruz, Ele já tinha vocacionado os discípulos para o segui-lo. E antes de Jesus Cristo ir e dar a sua vida na cruz, Ele vocaciona os homens para segui-lo, obedecer às suas palavras, e também entrega exigências de cruz para aqueles que vão segui-lo. O Evangelho de São Marcos capítulo 8, versículo 34, Ele ora para os discípulos que estão junto deles e diz assim: aqueles que quiserem seguir-me. Eu acho tão bonito em Jesus que Ele nos dá tanta liberdade. Isso é um ato de amor seu. Ele não força ninguém a segui-lo. Ele não diz: você vai ser obrigado a me seguir, vai ter que ser assim, porque se você não me seguir, você vai para o inferno, porque eu morri na cruz por você, você tem que me amar, você tem... Não, Jesus, Ele não faz isso. Ele chega: aqueles que quiserem seguir-me,
Ponto. Mostra as exigências. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. O Evangelho de São Lucas chega a dizer: tome a sua cruz dia após dia e segue-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 38, Jesus olha para os discípulos e ainda chega a uma atitude mais radical ainda: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Só que hoje eu estava lendo a palavra do Senhor e eu observei uma coisa muito interessante. Quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães, junto com Jesus, narra o Evangelho que tinha 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Deveria ter mais de 15.000 pessoas. Quando o Senhor pregava, expulsava demônios e fazia milagres, as pessoas tinham que segurar Jesus, Jesus tinha que fugir da multidão, tal era o número de pessoas que iam seguir a Cristo. Quando queriam a cura do amigo, Jesus estava dentro da casa de uma pessoa descansando, os cabras pegavam, ia pelo telhado, botava o paralítico dentro do telhado para ver Jesus sendo curado. Quando ele entrou na cidade aclamado como rei, o povo aplaudia e dizia: Hosana ao Senhor. Mas quando ele está na sua agonia suprema, ele chama os discípulos para orarem com ele, e diz a Pedro, Tiago e João, que representa a igreja: vigia 1 hora comigo, porque a minha alma está em agonia. Naquela hora, os discípulos dormem. O Cristo chega a eles e diz assim: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? Na hora, Pedro, que nós estávamos lá na transfiguração, que você viu a minha glória, que Moisés apareceu, Elias apareceu, você chega e diz: vamos armar uma tenda? Na hora da bonança, na hora que o salário está bom, na hora que a saúde vai bem, na hora que os filhos estão sendo bem educados, quando a tribulação está distante, nós glorificamos a Deus, adoramos o Senhor, vamos na igreja, que bom, o meu salário aumentou, eu passei na faculdade, aquele namorado que eu esperava tanto tempo veio, aquela bênção que eu estava rezando, que estava demorando, chegou. Senhor, eu te glorifico, porque meu casamento vai de vento em polpa, porque a minha saúde está bem, eu não sei mais o que é dívida, Jesus, o Senhor está realmente na minha vida. Lá você pediu para amar em tendas, você queria até ficar mais um pouco comigo, mas e agora aqui, na minha angústia suprema, onde eu preciso de estar junto com a minha igreja me abandona aos inimigos. Aí Pedro dorme, aí quando vão prender Jesus, eles fogem. Aí Jesus Cristo vai para a sua agonia sozinho, passa a flagelação, é coroado, sobe para o patíbulo do Calvário, e quando ele é crucificado, os discípulos o abandonaram e fica aos pés da cruz. Um discípulo, São João, a sua mãe e as mulheres piedosas. E aí o Cristo olha e diz: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. São Luís Maria Grimond de Montfort dizia: Cristo teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos amigos em volta da cruz. A multidão quer milagres. Eu, como pregador, percebo isso. Às vezes a gente precisa de fazer estratégias quando vai pregar encontro por aí. Por exemplo, semana passada eu preguei na Canção Nova. Eu falei para o menino que fez o flyer para mim: coloca assim o tema: como alcançar milagres, porque aí lota. Tinha mais de 1000 pessoas no grupo de oração. Mas se eu colocasse e falasse assim, ó: tome a cruz de Jesus Cristo e viva a sua dor com Ele no Calvário, ninguém iria ir nesse tema de pregação. Sabe por quê? Porque o mundo moderno não tolera mais a pregação da cruz. Nem dentro da igreja quase se escuta mais falar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi abandonado na cruz pelos seus discípulos e ainda continua sendo abandonado hoje. Nós procuramos Jesus Cristo quando nós precisamos de uma bênção, como nós estamos aflitos, como nós estamos necessitados, atribulados, angustiados, tristes. Nós vamos ao sacrário, nós pedimos a bênção a Ele, mas a cruz de Jesus Cristo não chama mais atenção.
Isso é infecção do mundo protestante. O mundo protestante repudia a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um rapaz protestante foi no encontro que eu preguei na Canção Nova a semana passada e começou a discutir comigo, começou a falar de Jesus ressuscitado, Jesus ressuscitado. Eu falei, cala a boca, seu herege, você não tem nada de Bíblia não, meu filho. São Francisco de Assis dizia, não tem como amar Jesus ressuscitado se não se conhece Jesus crucificado. Primeiro é crucificado, depois que ressuscita. Aí o meu protestante vem com pregação, enfatizando a ressurreição, como se a ressurreição de Jesus Cristo tivesse alguma coisa relacionada com bênção financeira, né? Eu estava na igreja, vivendo a minha cruz, e é até bom que eu falo que eu era católico, né? Aí eu vim para cá, Jesus ressuscitado me abençoou. Hoje eu tenho o meu carro, hoje eu tenho a minha casa boa, a minha empresa triplicou, a minha saúde está boa, eu fui curado de todas as enfermidades, os meus filhos viraram pregadores, toca na igreja, inclusive vai gravar um CD para ganhar $1 milhão, e tudo isso é coisa protestante. Mas aqui na igreja católica, o nosso mistério é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele me chama para segui-lo nu, crucificado, abandonado. Olha o que vai dizer aqui, ó. Não é justo que sob a direção de um chefe coroado de espinhos, os súditos vivem em delícias. Se ele sofreu, também estes devem sofrer. O contrário seria ingratidão e monstruosidade. São Bernardo de Claraval. Se o meu chefe é coroado de espinhos, por que eu só quero viver delícias na minha vida? Por que eu só quero viver gozo? Por que eu só quero viver prazer? Por que eu só quero bênção, alegria, prosperidade? Negativo, meus irmãos. A nossa vida, aqui vai dizer o livro de Jó, capítulo 7, versículo 1: a vida do homem sobre a face da terra é uma luta. Aí o Senhor morre e levanta um varão chamado Paulo para ser o pregador dos gentios, para levar ao mundo a sua palavra poderosa. Olha o que o Paulo diz, hein? O grande convertido, 1 Coríntios 1,18: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio, vai dizer Paulo? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Ninguém entende por que Deus precisa morrer crucificado e com uma dor daquela. E eu vou explicar mais sobre isso nessa pregação. E aqui ele continua ainda: os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. A pregação da igreja apostólica era sobre a cruz. Ensina sobre a cruz. Paulo dizia, 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange, visto que se um só morreu por todos, logo todos devem morrer. Paulo falava sobre o quê? Sobre a morte de Jesus crucificado. Ele morreu por você, para te resgatar, para te salvar, para te santificar. Aí São Francisco de Assis entendeu a pregação da cruz e dizia: o Calvário é a montanha dos que amam. Padre Pio entendeu a pregação da cruz. Em frente ao crucifixo de nosso Senhor, ele pedia mais sofrimento para a salvação do mundo, e ali ele recebeu os estigmas. Jesus chega para a beata Alexandrina Maria da Costa e diz assim: deixa eu cravar em sua cabeça a minha coroa de espinhos. E aí você vai vendo a diferença que se vive hoje no Evangelho. Grande pregador francês Jacques Bossuet diz: quando Jesus entra em algum lugar, ele entra com sua cruz, traz consigo todos os seus espinhos e os distribui àquele que ama. Raul Plus, grande sacerdote, escritor, diz: o mais amado pelo Pai foi Jesus, e como prêmio Deus entrega àquele que ama uma morte dolorosa e uma cruz. Aí se eu perguntar para você, quem quer ser muito amado por Deus aqui? Aí você vai escutando eu falando tudo isso. Aí quem fala assim: não, eu quero ser amado por Deus, eu quero ter intimidade com Jesus. Os que mais amam a Deus, os que mais têm intimidade com Jesus, são os que mais sofrem e os que mais padecem. Só que eles entendem o mistério da cruz.
São Francisco de Assis, quando deixava de sofrer um dia, sabe o que ele dizia? Por que tu me abandonaste, Senhor? Aí Jesus falava, por que, Francisco? Está se sentindo abandonado? Ele falou, Senhor, é porque hoje eu não sofri a minha paixão. E do alto do Monte Alverne, ele derramava lágrimas na sua face, chegou a morrer cego de tanto que chorava, e dizia assim, o amor não é amado. São Paulo da Cruz, quando ia entrar numa cidade, carregava uma cruz com mais de 30 quilos nas suas costas, e quando ele começava a pregar o evangelho, ele se despia da parte de cima e se flagelava na frente do povo para converter os pecadores. Um dia São Francisco Xavier, chega um homem que ele está evangelizando, aquele homem não quer escutar a pregação, não quer converter-se, ele começa a se flagelar na frente do homem, o chão vira uma poça de sangue, e aquele homem se converte na hora, começa a seguir a Cristo e dedica a sua vida. O que falaria alguém se visse um santo desse tendo uma atitude como essa nos tempos modernos? O que falaria de um homem que carrega uma cruz nas suas costas? O que falaria de um homem que se flagela na frente de um pecador para conquistar a alma dele? Que demente, que louco, não precisa de tudo isso, isso é um exagero, Jesus não é assim. Você nunca leu lá na palavra que Deus ele não quer o sacrifício, mas Ele quer a misericórdia? Insensatos e ignorantes, as coisas da cruz são loucura. O apóstolo Paulo era um homem apaixonado pela cruz. Sabe o que ele dizia em Gálatas 2,19? Eu estou preso à cruz de Cristo. E aí depois ele diz no versículo 20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo tinha prazer de estar crucificado com Jesus. Ele dizia lá em Gálatas 5,14, os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Sabe o que é a carne no mundo bíblico? É as nossas más tendências. Paulo diz assim, o seguidor de Jesus Cristo tem que crucificar a sua carne. Eu estou na igreja e estou saindo nos prostíbulos da vida, eu estou na igreja e estou indo para os bailes da vida, eu estou querendo sexo mania, eu estou querendo fama, poder, glória, sair com um monte de mulher, sair com um monte de homem, me empanturrar de cachaça. Isso daí não é vida de seguidor a Cristo não, viu? Jesus Cristo diz que aqueles que seguem têm que renunciar e carregar a cruz. E aí Paulo chega e diz, Gálatas 6,14, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu divorciei com o mundo. 1 João capítulo 2 versículo 15 diz, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Gente, quantas pessoas que estão na igreja escutam trocentas pregações e para converter é um parto. Sabe por quê? Porque não carregam a cruz. Quem não carrega a sua cruz, não se revela para ele o amor de Deus. E quando uma pessoa foge da cruz, é obra do diabo. Quando Jesus Cristo estava dizendo para os discípulos sobre a paixão dele, e começou a falar que ia sofrer, quem que vai na frente? Pedro, Senhor, não permitirei isso. Mateus capítulo 16, versículo 23, o Cristo diz para Pedro, afasta de mim, Satanás. Teus pensamentos não são que nem o de Deus, mas o do homem. Você quer se afastar da dor, você quer não se aproximar de Jesus crucificado, você não quer ver o meu sangue sendo derramado. Sabe o que você quer? Você só quer a glória, você só quer o monte da transfiguração. Pedro, isso não é evangelho não. O evangelho é o sacrifício, o evangelho é o sangue. Por quê? Porque o preço que se dá para quem carrega a cruz é muito grande. Deus nos criou, meus irmãos. Ele sabe a matéria do homem, e Ele sabe que o homem é movido à recompensa, e que o homem só dá valor para algo quando ele faz sacrifício. Tem um livro, uma jovem me comentou, não sei por que os homens amam as mulheres poderosas. Em um livro secular, a mulher ensina, nesse próprio livro, que quando uma moça está no jogo de conquista com um rapaz, ela não pode se entregar muito rápido, tem que ter diálogo, ele tem que aprender a admirar. Ela até fala da relação sexual, né? Claro, é um livro secular, mas ela fala que não pode ceder, tem que valorizar na roupa, no comportamento. Por quê? Porque tudo que se adquire com sacrifício se dá um valor maior. Até no mundo secular, pessoas que não seguem a Cristo já entenderam que é assim que funcionam as coisas, com Deus também, e não pensa que alguma pessoa na face da terra irá ganhar como prêmio muito fácil o céu, se não pagar um preço de sangue e muito caro, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, que dizia que estava crucificado,
que estava preso à cruz de Cristo, que crucificou o mundo, que sofreu tormentos terríveis por causa de nosso Senhor, a palavra de consolo dele era Romanos 8,18: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. Você sabe por que hoje essa geração despreza a cruz? Porque não pensa mais na vida eterna. Quando São Timóteo Marte estava vivendo o ápice da sua cruz, dentro da calviva, sendo comido, a pele dele toda arrebentada, ele passando aquele tormento, o anjo chega perto dele, levanta a cabeça e diz: olha para o céu, porque o paraíso te espera. Esse é o preço da cruz. Por que o cardeal Vantuan suportou ficar 20 anos trancado pelo regime comunista, celebrando a missa na palma da mão, com uma migalha de pão e com uma gota de sangue? Por que ele suportou tudo aquilo? Porque ele queria a vida eterna, porque ele queria o céu. Senhor, eu sei que agora está doendo, eu sei que a cruz está pesada, está latejando, Senhor, mas eu quero o céu, eu quero o que ela pode me entregar. E sabe uma coisa que eu fico vendo na palavra do Senhor, que é lindo demais? Quando o apóstolo Paulo fala contra os inimigos da cruz de Cristo. Ele vai falar assim, ó: porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora eu digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Paulo viu os inimigos da cruz de Cristo, propagando o evangelho falsificado, ensinando o erro, e ele disse que ele chorava quando ele percebia essas coisas. Sabe por que ele chorava? Porque lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, ó: agora eu me alegro no sofrimento suportado por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo no meu corpo, na minha carne, que é a igreja. Paulo entendeu por que Jesus Cristo queria que nós carregássemos a cruz? Porque pela cruz eu consigo a minha salvação e a salvação dos outros. Tem uma história que é muito significativa. Um homem recebeu um presente de um anjo para fazer a sua peregrinação, e o anjo falou: este presente que eu lhe darei será a tua salvação. E o anjo entregou para ele uma cruz. Ele falou: caminha, força, coragem. E quando este homem começou a caminhar, a cruz estava muito pesada, e ele foi e cortou um pedaço da cruz. Ele continuou a caminhada dele, a cruz continuou pesada, ele foi e cortou mais um pedaço da cruz. Continuando a caminhar, a cruz pesadíssima, ele vai e corta mais um pedaço, e a cruz foi ficando muito leve. Quando ele estava chegando na peregrinação final dele, ele encontrou um abismo, ele não conseguia atravessar. Aí ele começou a gritar, chamando pelos anjos: Miguel, Gabriel, Rafael, me ajudem por favor. Aí quem tinha dado a cruz para ele? O arcanjo Gabriel. Gabriel chegou perto dele, ele falou: Gabriel, ufa, que bom que você apareceu, estou aqui, me leve embora. Ele falou: não posso. Ele falou: como não? Eu disse que eu iria te dar o teu instrumento de salvação, você cortou ela, agora você não poderá vir para o lado de cá, porque só entram aqui aqueles que foram unidos com Cristo na cruz. Porque quem salvou a humanidade não foi Jesus ressuscitado, foi Jesus crucificado. Sabe por que Paulo chorava? Por aqueles que se portavam com inimigos da cruz de Cristo. Porque São João Crisóstomo dizia: o coração de Paulo é o coração de Cristo, e o que ele queria era a salvação das almas dos eleitos. E ele sabia que quando uma pessoa abandonava a sua cruz, ela perdia consequentemente a salvação. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, depois da aparição dela, diz: se eu pudesse pedir algo para Deus em vida, eu pediria para sofrer todos os tormentos do mundo, porque aqui no céu, no paraíso, não se entra sem ter a vida crucificada. E a gente escuta tantas pessoas reclamando de tantos problemas da vida. E eu gosto muito de uma frase de São João da Cruz, que ele diz assim, ó: quando estiveres murmurando ou queixando-se da sua vida, olha para o crucifixo e cala-te.
Uma santa chegou para Jesus e lamentou: Senhor, eu estou sofrendo muito. Jesus diz: você não sofreu 1% do que eu sofri. Resigna, fica em silêncio, porque eu estou te dando a graça de suportar a dor. Será que nós temos essa capacidade de sofrer? Brumond, um grande escritor espiritual, dizia: quem não orienta para a mortificação, para a cruz, não leu o Evangelho e não é cristão. Se você não aceita a cruz na sua vida, você não leu o Evangelho e tampouco é cristão. E se tem uma coisa que faz o coração de Deus sangrar, é quando nós blasfemamos com Deus e reclamamos dos nossos sofrimentos. Gente, olha o apóstolo Paulo, que lição bonita. Ele está subindo para a cidade de Filipe para pregar o Evangelho com seu amigo Silas. Atos 16:16. Aparece uma mulher com espírito demoníaco de Pitã e começa a elogiar os apóstolos. O apóstolo Paulo percebe que o demônio estava na vida daquela mulher. Sabe o que ele fez? Repreendeu o demônio, expulsou o demônio daquela mulher. Ela tinha um espírito de adivinhação, e por causa que ela tinha aquele espírito de adivinhação, ela dava lucro na cidade, porque tinha pessoas que cuidavam, patrocinavam ela. E aí depois que o demônio foi embora, ela não conseguia mais adivinhar a vida de ninguém, não dava mais lucro, e ficaram enfurecidos com Paulo e Silas. O que fizeram com eles? Prenderam-no na cadeia e começaram a arrebentar eles de porrada. A Bíblia Sagrada diz que os judeus davam 39 chibatadas menos uma, porque Daniel Rupes, um historiador francês, diz que se eles dessem a 40ª, era capaz de matar. E quando eles batiam em Paulo e Silas, a força da mão do judeu é tão pesada, o instrumento de tortura era tão terrível, que a carne deles ficava exposta, os ossos apareciam. Eu fico imaginando a cara de Paulo sendo dilacerada e pedaços do corpo dele caindo no chão. Ele pode falar que ele sofreu uma cruz pesada. E sabe o que ele fazia? Diz a Bíblia Sagrada que ele cantava hinos de louvor a Deus, ele agradecia a Deus. E quando ele estava na cruz, sofrendo a dor dele, e ele louvava, sabe o que acontecia? O cárcere tremia e as prisões se soltavam, ele era liberto. Quando você está vivendo a sua cruz, quando você reclama, você amaldiçoa, você perde o teu mérito e você perde a tua bênção. E se no momento da tua cruz, da tua dor, você louva e bendiz ao Senhor, porque a Bíblia diz em Romanos 8:28 que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, o cárcere da onde você está preso, da sua dor, da sua tribulação, ele é abalado e as algemas soltam. Se você souber aproveitar a tua cruz e no momento da dor glorificar a Deus, o sangue de Jesus vem como redenção e uma maravilha acontece na sua vida. Caso contrário, você perde a bênção. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, para de reclamar na hora da cruz. Aprende a louvar e glorificar a Deus, porque a cruz é mistério de amor. Eckhart, grande teólogo, dizia, ele era um grande teólogo da Idade Média, ele falava assim: ó, prestai atenção, ó vós espertos intelectuais, o corcel mais rápido para conduzir-vos à perfeição é um sofrimento. Você entende por que Deus permite muitas vezes você sofrer? Porque Ele quer te levar à perfeição. Eu já disse isso daqui no grupo de oração e eu vou falar mais uma vez. A história de São João Crisóstomo, eu amo essa meditação que ele fez sobre as árvores que estavam nascendo quando eram pequenininhas. E ele começava a observar a árvore e um vento forte vindo, uma geada forte vindo contra ela, e ele olhava e falava assim: ela não vai sustentar, o vento vai destruí-la, a neve vai sucumbi-la. Mas as árvores iam crescendo, e depois que elas chegavam na idade da maturidade, ele percebia que as suas raízes eram mais fincadas e que a sua madeira era uma madeira mais forte e, portanto, a mais valiosa. Ele traduziu para a vida espiritual: quando Deus quer fazer uma pessoa de perfeição, Ele permite que os tormentos venham contra ela ferocíssimo, tribulação atrás de tribulação. Aí você fala: mas eu não gosto disso. Essa é a maneira de Deus de amar. Essa é a maneira de Deus de amar. Agora veja bem, o sofrimento está ligado com a santidade e com a perfeição. Disse Jesus Cristo, a Santa Gema, não, o Padre Germano escrevendo isso: a cada novo grau de perfeição corresponde um sofrimento novo, até que chegada ao último grau, que é a semelhança perfeita com Jesus Cristo e crucificado. E mais, quanto mais elevada é a santidade a que Deus chama os seus eleitos,
tantos maiores são os sofrimentos que Ele prepara. Se você for querer mexer nesse negócio de santidade aí, você vai ter que passar por isso, hein? Se você for querer. Quando o Senhor quis levar São Paulo da cruz a um grau mais elevado de santidade, disse-lhe no íntimo da alma: far-te-ei calcar os pés pelo demônio. Nossa, isso daqui, quando eu li isso, doeu minha alma. Jesus queria levar São Paulo da cruz a ser mais santo, a ser mais perfeito. Sabe o que Jesus disse para São Paulo da cruz? Eu vou te colocar debaixo do pé do demônio. Olha que coisa. Aí o que acontece? Hoje em dia não se lê mais vida dos santos quase na igreja. Só se fala em milagres, só se fala em prosperidade, em bênção. Aí uma pessoa lê isso daqui, ela fica assustada, não cheira bem. Sabe o que Jesus disse para outra santa sua, Santa Gema Galgani? Escuta aqui, ó: prepara-te, minha filha, por ordem minha o demônio vai declarar-te guerra, e desta forma dar a última demão à obra que realizarei em ti. Você sabe quem que é essa santa que Jesus falou? Isso daqui é Santa Gema Galgani. Olha o que Jesus disse para ela. Jesus falou assim, ó, para ela: eu vou te revelar a tua vida futura e o que você vai passar. Para essa Santa Gema Galgani, para você ter noção, a cruz dela era muito mais pesada do que a sua. O demônio aparecia para ela, catava o cabelo dela, ficava batendo no chão, quebrava o braço dela, ficava até a fratura exposta. Jesus tinha que aparecer e colar o braço de novo. Olha o sofrimento dessa menina. Fez-me conhecer tudo quanto devia sofrer no percurso da minha vida, o peso da minha cruz, vai dizer Santa Gema Galgani. Disse-me que logo mais poria à prova a minha virtude, para ver se verdadeiramente o amo, para saber se a oblação que lhes fiz era verdadeira. Ou seja, meu irmão, chega um momento em nossa vida que Deus vai provar o nosso coração, para ver se nós o amamos realmente. E Deus não prova te levando para dar um passeio de iate, tomando champanhe, com um sol bonito, e você usando cenoura bronze, todo top, gatão e gatona, não. Jesus, ele vai te provar no Calvário. Disse-me que eu conheceria quando meu coração me parecesse uma pedra de granito. Você sabe o que é granito, né? Você está pisando num aí, ó. Esse negócio é gelado pra caramba. Jesus disse para ela, ó: eu vou saber se você me conhece quando o seu coração estiver assim. Você não vai estar sentindo consolação, aleluia, Osana, chorando, vai estar tudo muito bom, não. Eu quero você gérida na fé. Eu quero ver você gérida na fé, continuando indo na missa, continuando rezando o rosário, continuando lendo a palavra, continuando confessando, glorificando a minha presença, falando que me ama e falando palavra bonitinha para mim. Eu quero você fazendo isso na hora que você estiver gelada interiormente. Aqui, ó, ele continua, ó. Meu Deus do céu. Disse-me que eu conhecereis quando meu coração parecesse... disse-me que quando estarei árida, aflita e tentada. Você sabe o que é isso daqui, gente? Árida é sem sentir a Deus, aflita é sentimento de aflição, e tentada é o demônio tentando ela o tempo inteiro. Tem gente que está tentado, mas não está aflito. Tem gente que está árido, mas não está sendo tão tentado. Ela foi logo às três: tentação, aridez e aflição. Misericórdia. Essa mulher aqui apanhou com força. E continua dizendo: quando todos os meus sentidos se rebelarão e parecerão fera faminta, e quando estiver inclinada ao mal, ela vai estar com vontade de fazer ao mal. A tentação vai ser tão grande, a cruz vai ser tão pesada que ela vai ser louca para fazer o mal. Ela vai ter que se controlar absurdamente para não pecar. Retornarão à tua mente os prazeres dessa terra. A mente dela vai ser só atacada por prazeres, gozo, pecado, pecado, pecado. A memória apresentará à tua mente tudo aquilo que não queres. Sempre terás de ti tudo o que é contrário a Deus. Só vai vir a coisa dela porcaria. Nunca vai se lembrar de Jesus. Ela vai ter que lutar com todas as forças para ter a Deus na vida dela. Tudo que é de Deus não o sentirá mais. Não permitirei que teu coração tenha nenhum consolo, Jesus falou para ela. Os demônios, com minha permissão, farão esforços contínuos para te levar ao desespero. Santa Catarina de Sena diz que é o pecado do desespero que leva o homem ao inferno. Ela se desespera, não sente a Deus, ele me esqueceu, fica louco. Gente, eu nunca passei por coisa igual a ela, mas eu já cheguei no desespero também. É maluquice. Eu tinha dia que eu gritava: Deus, me socorre. Parece que vai ficar louco, mas perto dela nada. E aqui, ó: colocarão na tua mente maus pensamentos, um grande ódio à oração. Ela ia ter ódio à oração, nem vontade de rezar. Não era que ela ia ter
dificuldade, era ter ódio à oração. Você sabe o que é que você vai ajoelhar para rezar e você fica, que ódio de ter que fazer isso, eu odeio rezar. Aqui ó, isso daqui é a vida de santo da igreja católica. Pode ser que o mundo moderno não entenda, mas eu não prego para o mundo, eu prego para a igreja. E aqui vai continuar, ó. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Terrores e tremores tê-los-á sempre, tanto que nunca te faltarão. Nunca te faltarão ultrajes e injúrias. Ninguém mais acreditará em ti, e nem os teus superiores. Tudo que ela vai falar que está sofrendo, vai todo mundo falar, é balela, é coisa da sua cabeça, você está viajando. O céu tornar-se para ti de bronze. Jesus parecerá aos teus olhos severo. Ela só ia ver a severidade de Deus. Deus está bravo comigo, só ia sentir isso. E ela continua, irás fazer oração e nada conseguirás. Quererás recolher-te, entrar em recolhimento e eu te distrairei. Ela ia ficar distraída, não ia nem conseguir se recolher para rezar. E continua, chamarás e clamarás por Maria Santíssima e todos os santos, mas nenhum terá piedade de ti. Irás receber a santa comunhão, irás confessar-te e não sentirás nada, sentirás ódio por tudo. Praticará todos os exercícios de devoção, mas tudo de modo forçado, e tudo te parecerá tempo perdido. Terá sempre esperança, mas será como se nunca a tivesse. Você tem noção do que essa mulher viveu na alma e no corpo dela? Olha o tipo de agonia interior que essa bendita sofreu. Ela foi crucificada completamente, ela perdeu tudo. Amarás a Jesus, mas será como se não amasse, porque durante esse tempo Ele nunca permitirá sentir-se. E mais, você vai ter nojo de ti e de tua vida. Terás medo da morte e faltará o desabafo de chorar. O único consolo dela seria as lágrimas. Ela não ia nem ter lágrima para chorar. Não ia ter lágrimas. Quer um amigo? Ninguém vai acreditar nela. Chama Jesus, parece que Jesus está bravo, distante. Chama os santos, não ia permitir ajuda. Quem quer ter para fazer companhia para ela? O diabo. Para tentar destruir cada vez mais. Disse-me que quer tratar-me da mesma maneira como tratou o seu Pai Celeste. E a resposta de Gema foi essa: Jesus, o Senhor foi o homem das dores, eu quero ser a filha das dores. E Jesus continuou dizendo a ela, escuta aqui ó, vê minha filha, no céu há poucos de tua idade, às quais eu tenho dado gozar todos os meus sofrimentos. Vê filha, o maior presente que eu posso fazer a uma alma que me ama e que me é muito cara, é dar-lhe o dom de sofrer. Filha, olha para mim e vê como se ama. Não sabes que o amor me matou? Vê estas chagas, este sangue, esses açoites, esta cruz, é tudo obra do amor. E a resposta de Gema foi essa: bem sei, sou uma grande pecadora, e ouço de ti mesmo que pior do que eu não há. Eu concordo, Senhor, mas passada a noite, segue a aurora da vida eterna. Isso daqui chama carregar a cruz e anunciar a si mesmo. É uma mensagem que a gente não escuta muitos aplausos, porque não é gostoso aplaudir isso daqui mesmo. É uma mensagem que a gente não consegue ver sorriso no rosto das pessoas, porque não é uma mensagem para sorrir nem para ficar dando risada, é para levar reflexão, para ver como está o nosso seguimento a Jesus Cristo. Sabe por que Jesus Cristo quer isso do seu povo? Porque sem isso daqui não se salva nenhuma alma. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela falou assim: ó, muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. Quanto tempo que eu tenho para estar pregando aí ainda? 10 minutos? Olha aqui ó, eu quero mostrar para você uma história que me convenceu, porque eu já conversei com muitas pessoas sobre essas coisas, e muitas pessoas não aceitam. Fala assim para mim: isso daí não é cristianismo não. Então eu vou desprezar o ensinamento de todos os santos da igreja? Padre Pio, Santa Gema, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco Xavier, São Paulo da Cruz, Santo Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, Santa Verônica Giuliani, São Francisco de Assis? Não. É isso que é o Evangelho. E se vocês têm o desejo do céu em vossas almas, é isso que é a força para você suportar os açoites da cruz nesta vida. Mas por que Jesus Cristo, Ele quer o nosso sofrimento? Porque aquele que está nesta terra, ele se torna corredentor com Jesus. O Papa Leão XIII vai dizer uma frase muito bonita, que ele fala assim ó, é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Deus não precisa de nós para salvar as outras pessoas, mas Ele quis, é um método dele, Ele quis que fosse assim.
E tem uma história que ilustra isso concretamente. Uma história de uma santa chamada Beata Alexandrina Maria da Costa. Quando eu fui pregar em Portugal, eu estive lá na casa dela e participei de uma missa dentro do quarto dela. Foi uma experiência única na minha vida. Essa Beata Alexandrina, ela viveu só da Eucaristia durante anos. Ela não comia, não tomava banho, não ia no banheiro, nada. Só se alimentava da Eucaristia. E sofria os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. E da cama dela, a missão dela era viajar pelos sacrários do mundo inteiro de uma maneira mística. É uma coisa que só Deus fez com ela, porque a maior dor de Jesus era o abandono que ele sofre no tabernáculo, porque as pessoas não adoram mais. É o abandono que ele sofre, disse para a Beata Alexandrina. E um dia Jesus chegou para ela e falou assim: Alexandrina, tem um sacerdote que vai morrer e ele será condenado no inferno. Você quer me ajudar a salvar a alma dele? A Beata disse: Jesus, tudo o que o Senhor quiser eu quero. E ela chegou para o padre, diretor espiritual dela, padre Mariano Pinho, e disse assim: padre, o Cristo diz para mim que tem um sacerdote, que ele vai morrer, vai ir para o inferno, e pediu para mim sofrer a paixão por ele. E falou o pecado que esse padre estava vivendo. Olha que história bonita. O padre foi até o cardeal e chegou e contou tudo para o cardeal, para pedir permissão para ela sofrer a paixão. E falou a vida do padre. O cardeal falou: nossa, não tem como não ser verdade, porque ela contou tudo que o padre vive. E foi feito a permissão para a Beata Alexandrina sofrer a paixão de Cristo. Tem um vídeo dela na internet, é num site chamado Gloria.tv. Se você botar lá a paixão de Jesus Cristo na Beata Alexandrina, você vê toda a paixão ela sofrendo. Ela era paraplégica. Quando ela começava a sofrer a paixão, até de joelhos ela andava. Aí ela cai da cama, aí ela começa a sofrer agonia. Você vê o corpo dela, ela vai ficando assim, ó. Aquela dor da agonia. Aí quando começa a flagelação, é a parte mais difícil de se ver. Ela começa a ter umas convulsões assim, e que você olha e fala: não é possível que um ser humano faça uma movimentação corpórea tão rápida como ela faz. Ela, é tipo como se tivesse um choque 1000 volts no corpo dela. Ela fica tremendo assim, ela fica tremendo da paixão. Depois que para a flagelação, você vê ela abaixando a cabeça, sendo coroada. Depois você vê ela andando, carregando a cruz. E por fim você vê a crucifixão. As mãos delas vão fazendo assim, sabe? As duas vão se estirando, o pé, ela fica toda torta. E no livro diz até que ela morria. Os médicos examinavam ela e falavam: ela está morta. E depois ela ressuscitava depois de 3 dias da paixão. Incrível. E a Beata Alexandrina, é uma santa de Portugal, viveu isso durante 1 semana. Foi o que Jesus pediu para ela. No último dia da paixão, quando ela terminou de sofrer a paixão, Jesus chega para ela e diz assim: Alexandrina, o sacerdote morreu. Ele se encontra agora no purgatório e precisa de muitas missas para sair de lá, para purificar dos pecados que ele cometeu. Mas neste momento ele não está no inferno, porque você sofreu a minha paixão para salvar a alma deste padre. E por isso ele entrará no céu, por causa do preço que você pagou por ele. Algumas pessoas não vão entender isso que eu estou dizendo mesmo. E tomara que você aqui entenda. Jesus Cristo exigiu dela o preço para ajudar a salvar esta alma. E ela foi salva. Essa alma foi salva. Ele estava no retiro, começou a passar mal. Os sacerdotes deram a unção dos enfermos, confessou, ele morreu depois disso. A mesma coisa aconteceu com uma outra mística francesa chamada Martha Ruben. Ela também vivia dos estigmatizadas, também não se alimentava, a mesma coisa. E ela era uma mulher muito procurada, porque ela tinha o dom de falar a vida das pessoas, tudo, profecias. E 3 jovens foram um dia e combinaram dentro de um bar: vamos lá na casa da louca zoar com ela? É assim que eles falavam, a louca. Aí eles foram lá na casa dela e falou: vamos caçoar dela, vamos chegar lá, vamos começar a gritar no quarto dela, zombar ela, xingar ela. Quando esses 3 rapazes estão se aproximando do quarto da Martha Ruben, primeira fundadora de uma nova comunidade dentro da igreja católica, foi Ex de Charité, muito antiga. Quando ela está lá no quarto agonizando, sofrendo a paixão, ela dá um grito do quarto: entra aqui e fazes aquilo que vocês combinaram do bar de fazer comigo, vem zombar de mim aqui dentro. Os rapazes apareceram lá dentro, começaram a chorar os seus pecados. Ela revelou o pecado de cada um. E aqueles 3 que entraram lá dentro, aqueles 3 rapazes, para zombar da Martha Ruben, depois que eles saíram, os 3 foram
e viraram monges na trapa, uma ordem religiosa rigorosíssima que vive de oração e de penitência, oculto, e reza pela salvação do mundo e pela salvação da igreja. O que Marta Rubem precisou fazer de discurso bonito? O que ela precisou ficar pregando? O que ela precisou ensinar? Teologia, filosofia? Nada. Ela sofreu a paixão de Cristo e com uma palavra ela catou 3 pessoas que iam zombar dela e do evangelho e fez os 3 entrarem na vida religiosa. Por isso que o demônio odeia uma pregação sobre a cruz, porque com a cruz você mutila o inferno. Tem uma obra católica escrita por um padre muito conceituado na Espanha, exorcista, chama Padre Antônio Fortea. O livro que ele escreveu é muito bom, chamado A Suma Demoníaca. E tinha um capítulo que eu estava lendo nesse livro que ele fala assim: quem são as pessoas mais odiadas pelo demônio dentro da igreja? Aí eu falei assim: acho que são os padres, os bispos, porque consagram o corpo de Cristo, né? Aí eu falei: não, eu quero ver essa questão, quem é os mais odiados? Aí o padre começa a responder: os mais odiados não são os padres, não são os bispos, não são religiosos, e não são as pessoas que fazem caridade, e tampouco os missionários. Porque uma pessoa que faz a caridade pode muito bem viver no pecado e não significa que ela ama. Ele falou: os mais odiados pelo demônio dentro da igreja são as pessoas ascéticas. Ascética significa aquele que faz penitência, mortificação, que não foge do sofrimento, que abraça a cruz. Porque ele falou assim: o homem ascético, ele se associa à cruz de Cristo. Enquanto que um exorcista expulsa um demônio, uma pessoa que vive a cruz de Cristo, ela exorciza o mundo inteiro. E quem está crucificado ajuda a salvar o mundo. Estes são os mais odiados pelo demônio dentro da igreja. E são tantas as histórias que nós temos. Um padre chegou para o São João Maria Vianney e falou assim: como que você faz para ter os penitentes na sua mão? São João Maria Vianney, na paróquia dele era todo mundo santo. Ele falou assim: reza mais, mortifica mais, penitencia mais, jejua mais, dorme menos, come menos, abraça a cruz que você vai ter os seus penitentes na sua mão. Padre Pio olhou para uma filha espiritual sua e falou assim: dá valor à tua alma, porque o preço que eu paguei por ti foi muito caro, eu tive que sangrar muito. E é assim que se salvava o mundo. Quando o demônio batia em São João Maria Vianney, dava um pau nele lá na cama, no dia seguinte ele acordava e falava: hoje virá um grande peixe no confessionário. Ele sabia que se ele tomava um pau do demônio na quarta-feira, na quinta-feira iria um grande pecador no sacramento da confissão. Nessa última viagem que eu fui para a Bahia, chegamos no aeroporto, perdemos o voo, erro de comunicação. Deu um problema que a minha mãe ia viajar comigo, perdeu a passagem, tive uma discussão fortíssima com a minha mãe, foi terrível, ela ficou muito brava comigo, voltou para casa, aí eu pego o voo, a minha mãe não foi viajar, paguei R$950 de excesso de bagagem, porque levei material pra caramba. Aí o demônio vem, a gente está com dívida, quer pegar a gente pelas finanças. Aí tudo bem, acertou a passagem, vamos para um outro translado. Fui para Salvador, e de Salvador eu tinha que ir pregar na segunda-feira à noite, na sexta-feira à noite, no local que tinha 1000 pessoas esperando a gente. Aí o pessoal da empresa aérea coloca a gente dentro da aeronave e me mandou para Ilhéus. Eu não consegui pregar à noite. Aí lá em Ilhéus eles dão canseira na gente, a empresa aérea, eu vou até denunciar o nome, né? Foi Azul, esse bando de incompetente dessa empresa aérea, que manda a gente para o lugar errado, nem alimentação direito quer dar para a gente. Aí a gente vive essa tribulação, chega, não prega, fica nervoso, estressado. Aí eu falei: não, Senhor, eu estou aqui padecendo, mas eu vou louvar o Senhor por tudo isso que está acontecendo, porque foi um dia terrível, na minha alma foi terrível, porque minha mãe estava mal, eu tive que discutir com ela, e me pegou no prejuízo financeiro, e depois me deu canseira, me levou para outro lugar, eu não consegui pregar. Mas aí chegou no final de semana, o céu parece que se abriu naquele lugar, a unção do Espírito Santo tomou aquele povo, mas foi um retiro tão abençoado, foi tanta graça que aconteceu na Bahia, porque o povo que estava lá pode ter comprovado. Aí eu lembrei: Senhor, o Senhor às vezes nos coloca muitas vezes numa cruz pesada, nos leva a tormentos interiores, a sofrimentos, a perseguições, a privações, a tentações satânicas terríveis, ao sentimento de abandono. Não sei o que Deus faz com você, para depois a gente poder ser colaborador na salvação dos outros. É assim que é a sua vida. Quando meu pai faleceu, eu fiquei com um sentimento de dor muito grande, porque eu tinha iniciado na minha fé, e o meu pai era um homem muito próspero, e eu vi ele morrendo, abandonado, esquelético, não tinha dinheiro para colocá-lo no hospital, e o caixão que ele foi enterrado foi um caixão de papelão, porque a gente não tinha dinheiro. E eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio daquela situação. E aí depois eu estava lendo um livro chamado Diálogo de Santa Catarina de Sena. Ela diz assim: Deus Pai disse a ela: minha filha,
Quando você vê uma pessoa morrendo de uma morte muito trágica, não reclama não, agradece. Porque nesse momento trágico da vida dela, eu estou levando ela à cruz para purificar os seus pecados. Porque se ela não passar por esse tormento antes da morte, ela vai ao inferno. Então eu estou purificando ela para ela padecer o resto no purgatório. É assim que funcionam as coisas com Deus. E tomara, meus irmãos, que você não reclame mais da cruz de Cristo. Que você possa dizer como o apóstolo Paulo estava dentro da cadeia apanhando, ele louvou a Deus com Silas. O evangelho e a carta aos Filipenses, no momento da dor ele diz assim, ó, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Porque a dor passa, a lágrima é enxugada, e vem a ressurreição que é a aurora. Aqui na vida você sofre, você tem problema na sua família, você tem problema no casamento, você tem os seus problemas interiores, os seus traumas, as suas dores, a história de vida machucada, você tem problema com dívida, você tem a luta contra o seu pecado predominante, você tem a sua luta para você conviver com os outros, temperamento, caráter, dificuldade de entendimento com as pessoas, você tem um monte de luta. Mas a dor, a perseguição, a sua cruz, mas meu irmão, se você perseverar até o fim, no céu serão enxugadas todas as nossas lágrimas. Ali nós cantaremos eternamente louvores ao Senhor. Por isso que é bonita a sabedoria de Santa Teresinha que diz, a nossa vida aqui é um brevíssimo segundo, e nesse brevíssimo segundo você tem que ter a capacidade e a fortaleza de obedecer às palavras do Senhor. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se aos pés da tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim. Se já me falta o entendimento, resta-me agora um grande amor por ti, pois tudo mais me foi tirado. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Levante e faça comigo uma oração aqui agora, que você sabe ela, você pode fazer ela completa olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus crucificado.